O filme O Exorcista, de 1973, certamente é um dos mais assustadores da história do cinema. Isso porque os seus bastidores são tão aterrorizantes quanto o próprio filme. Na estreia do cinema, na década de 70, houveram relatos de pessoas vomitando, desmaiando e até mesmo saindo de macas, e pessoas totalmente desequilibradas na hora que de desmaiar, bater o seu rosto e quebrar a sua mandíbula durante a sessão do filme. Cercado de morte durante os bastidores e fenômenos que apavoraram os mais céticos fãs do cinema, O Exorcista continua sendo um filme que nem todos têm coragem de assistir. Durante a produção, cerca de 9 pessoas chegaram a morrer. Na época, esses fatos instigaram ainda mais os espectadores a assistirem o filme, certo de que muitos se arrependeram de terem feito isso. Hoje, você vai conhecer o que aconteceu nos bastidores desse filme e os fatos mais bizarros que envolveram O Exorcista do ano de 1973. Aproveita então e já se inscreve no canal para não perder nenhuma terça bizarra e fica nesse vídeo que eu te conto toda essa história. Fala galera, eu sou Michel Santana e esse é o canal Psicologia Nerd. Linda Blair nasceu em São Luís, filha de Eleanor, uma corretora de imóveis, e James, um headhunter executivo. Ela foi criada então com os seus 2 irmãos, Jim. Foi então que surgiu a oportunidade para participar de uma audição para um filme de terror. Entre 600 candidatas, Linda Blair foi convidada então para interpretar Regan, o que seria uma menina possuída em um filme de terror. Essa menina passaria por um processo de exorcismo durante todo o filme. A história do filme se baseia em uma mãe que percebe que sua filha de 12 anos está tendo comportamentos bem anormais. Preocupada, ela então pede ajuda de um padre. Segundo ele, após conhecer a menina, ele diz que ela está possuída por um demônio. Então assim, o padre solicita a ajuda de um outro sacerdote para ajudá-lo nessa situação. Durante as filmagens do filme, não demorou muito para começarem a acontecer coisas bem estranhas. Houveram mortes repentinas como de 2 atores, Jack McGurran e Vasiliki Maliaros, que morreram antes mesmo do lançamento do filme. O Exorcista de 1973 foi o último filme de Jack McGurran. Ele faleceu quase 1 ano antes do lançamento. Os fatos bizarros desse filme não param por aí. Um incêndio chegou a atingir o set onde gravava Regan McNeil. O reverendo Birmingham chegou a rezar no local, benzer com água benta para ver se aquela situação cessava e finalmente aqueles eventos sobrenaturais acabassem. Ellen Burstyn, que interpretou Chris McNeil, mãe de Regan no filme, durante as gravações teve um objeto que caiu nas costas dela, o que fez uma lesão em sua coluna. E, inclusive, algumas das suas expressões de dor durante o filme são mais reais do que você imagina. Linda Blair, que interpretou a menina, também chegou a ser arremessada por um equipamento durante as gravações. E óbvio que isso chegou a feri-la gravemente naquela ocasião. E por conta desses eventos tão bizarros, houveram paralisações durante as filmagens. O Exorcista de 1973 não ofereceu somente ao público um filme de terror ou ficção. Ele trouxe eventos reais, que envolvia até mesmo a sua produção e seus bastidores. Isso fez o filme ficar ainda mais aterrorizante, chamando a atenção da mídia local e também dos espectadores que esperavam o lançamento do filme. Mesmo assim, a produção ficou pronta antes mesmo do esperado. No pré-lançamento do filme, as pessoas haviam sido avisadas de como os efeitos especiais poderiam causar situações bem desconfortáveis, inclusive sangue aparente e situações que não são nada agradáveis de ver. E isso poderia afetar os espectadores que fossem mais sensíveis a imagens como essa. Foi então que os relatos de quem viu o filme foram dos mais bizarros possíveis. Muitos chegavam a desmaiar durante a sessão do cinema. Outras pessoas ficaram totalmente desequilibradas, sem contar aquelas que saíam visivelmente doentes.
Sacos de vômitos foram distribuídos durante as sessões. Algumas pessoas tiveram que ser retiradas de maca daquele local. Foi então que uma mulher, durante o filme, chegou a desmaiar, bater o rosto e quebrar a sua mandíbula. Ela chegou até mesmo a processar a Warner por conta disso. Mesmo assim, a situação foi conversada fora dos tribunais e um acordo foi feito por um valor que não foi revelado. O que muitas pessoas não sabem é que esse filme foi baseado em uma história real, onde um menino sofre um terrível processo de exorcismo. O diretor do filme O Exorcista disse que um escritor do livro chamado William Peter Blatty chegou a relatar uma história de 1945 que havia acontecido com um garoto de 13 anos. No entanto, ele teve que adaptar a história para uma menina, até para preservar a identidade do garoto. Quanto ao menino exorcizado na vida real, disseram que ele havia tido uma vida normal e que não se lembrava das possessões demoníacas. Ao longo dos anos, ele acabou construindo uma vida estável e se aposentando por ter trabalhado por muitos anos na NASA. O cineasta nunca conheceu o jovem, mas chegou a se comunicar com alguns membros da família, que inclusive descreveram os eventos sobrenaturais. Tais eventos que envolviam diretamente essa criança com possessões e fenômenos bem fora da nossa realidade. A família da criança que inspirou o filme teve que passar pelos mesmos processos da ficção. Chegaram a ir em médicos, clínicas e ninguém conseguia ajudá-los. Foi então que um líder religioso da igreja luterana orientou que eles procurassem um padre. Não demorou muito para que eles conhecessem o padre William Baldern. Ele supostamente era uma pessoa que tinha experiência na vida espiritual. E inclusive chamou um padre mais novo para auxiliá-lo nesse projeto. O seu nome era William Halloran. Tudo começou quando o filme estava nos processos iniciais de criação. O diretor do filme se encontrou com o reverendo Robert Ham, que secretamente lhe passou uma pasta com documentos e relatos bem interessantes. Esses documentos continham diários e informações de exorcismos reais, inclusive exorcismos que foram feitos e relatados pelo um dos padres, Halloran. Naqueles documentos haviam exorcismos de outras pessoas, mas esse caso foi o que ele escolheu para fazer a ficção. O incidente foi mencionado no obituário de Halloran em 2005 e mencionado no The Washington Post. Mesmo envolvendo tantas tragédias e histórias tão intrigantes, o filme foi um sucesso de vendas, chegando a arrecadar cerca de 440 milhões em bilheteria. Mas a história não termina por aqui. Linda Blair, a atriz que interpretava a garota possuída no filme, se sentiu empurrada a ter que viver uma vida onde teria que responder coisas que nem ela mesma sabia. A mídia bombardeando ela com informações de céu, inferno, diabo. E foi então que a garota caiu de paraquedas nesse universo do terror. Ela foi indicada ao Oscar, ganhou até mesmo um Globo de Ouro. E óbvio, logo depois começou a receber diversos convites para filmes, séries, comerciais. No decorrer dos anos, eles tentaram até mesmo dar sequência no filme do Exorcista. E Linda Blair chegou até mesmo a participar, mas mesmo assim o filme não teve a mesma repercussão. Conforme o tempo foi passando, a carreira de Linda Blair começou a desmoronar. Ela já não recebia mais tantos convites. E a sua glória, o seu sucesso, ficou todo no passado como a garota do Exorcista. Relatos de que ela foi obrigada a comprar drogas e com 18 anos ficou presa. Logo depois ela cumpriu a pena em liberdade condicional. Depois de cumprir a sentença, a sua carreira já não era mais como antes. As pessoas, a mídia, não enxergava ela mais daquela maneira. As oportunidades não apareciam. E agora Linda teria que lidar com tamanhas críticas, tanto na vida pessoal quanto profissional. Até mesmo porque as pessoas diziam que as suas interpretações já não eram mais tão boas. Foi assim que ela começou a se restringir em aparições casuais na TV. Hoje a mulher que interpretou a garota do Exorcista possui um projeto, uma ONG, que faz benfeitorias para animais.
mas mesmo assim ela reclama até hoje que não recebe a filme O Exorcista. Linda Blair, a protagonista do filme, disse que aquilo só foi um trabalho. Para ela, aparentemente não gerou o mesmo medo que gerou no público. Agora, gente, eu tô lembrando quando eu assisti esse filme, faz muitos anos. Cerca de uns 20 anos atrás ou até mais. E eu lembro que quando eu assisti esse filme, aconteceu uma coisa bem estranha. Naquela época ainda era fita cassete, vinha tipo um bloco bem grande, assim, acho que eram 2, 3 fitas. E na hora que apareceu a possessão demoníaca dessa menina, que é a Regan, a Bíblia começou a folhear. Foi bem estranho porque a casa estava fechada e eu achei bem esquisito aquilo. Na época não se contava muito e não tinha tanto acesso à internet como se tem hoje. Então a situação ela ficou meio que abafada. A gente sabia que havia acontecido cenários bizarros por trás daquele filme, mas não sabia a história num contexto geral. Mas agora você sabe que esse filme foi baseado em uma história real e que na verdade o exorcismo foi feito com um menino e não com uma menina. Foi uma adaptação feita pelo diretor. Em algum lugar dessa tela vai aparecer uma playlist com outras terças bizarras. Deixa um comentário lá que eu vou fazer questão de responder. Eu agradeço muito, gente, vocês que ficaram até o final desse vídeo. Não esquece de comentar e deixar o seu like. E muito obrigado por estar aqui. Se inscreve aí no canal Psicologia Nerd. Eu deixo aquele forte abraço, desejo uma boa semana para vocês e valeu!